Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa da Igreja Batista Nacional de Teixeiras. E é com muita alegria que nós queremos trazer uma palavra do Senhor para você nessa noite. Eu gostaria de ler um texto aqui em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui no livro de Tiago, nós vemos Tiago falando sobre uma oração pedindo sabedoria. E ele fala: peça sabedoria a Deus, que a todos dá gratuitamente. Mas aí depois ele faz esta referência. Ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração vacilante, inconstante nos seus caminhos. A fé, na verdade, ela é contrária a muitas coisas. E a primeira coisa que eu tenho que entender é quando ele fala peça sem duvidar. A dúvida, ela rouba a nossa fé. A dúvida, ela rouba o mover de Deus na nossa vida. E eu tenho falado que nós vivemos por fé. Nós andamos por fé, nós cremos em Deus pela fé, nós aceitamos Jesus pela fé. E a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele fala para a gente não duvidar. É interessante que todas as vezes que nós oramos, o inimigo vem e lança a semente da dúvida. Toda vez que nós pedimos, ele vem e lança a semente da dúvida. E a semente da dúvida, ela é terrível, porque ela tenta nos tirar daquele propósito que estávamos nele. E a primeira coisa que ele fala é sobre não duvidarem, porque eu entendo que a dúvida rouba o mover de Deus na minha vida. Mas depois ele fala sobre a inconstância. A pessoa inconstante, a pessoa que não consegue ser constante em nada que ela faz. Ela começa uma coisa e não termina, ela começa um outro propósito e ela não vai até o fim, ela começa um propósito de jejum e ela não leva aquilo para frente, ela começa a ler um livro da Bíblia e ela não lê o livro todo, é inconstante. Começa a ir à igreja e fala: não, agora eu não vou faltar nem um domingo, passa um domingo, já faltou, no outro já não está indo mais, inconstante. A pessoa inconstante, ela não chega a lugar nenhum. E a palavra aqui nos diz que ele é a pessoa inconstante. Não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Primeiro ela duvida, depois ela é inconstante. O coração dela é vacilante. Ela vacila nos seus propósitos. Não tem aquela firmeza, aquela determinação que nós precisamos para receber as coisas de Deus. Quando eu creio, eu coloco aquilo como propósito no meu coração, nas minhas orações, e eu sei que uma porta se abrirá, eu sei que Deus vai mover os céus em meu favor, e eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que ser constante. Não é porque alguém falou alguma coisa eu já vou vacilar, porque alguém falou outra eu já vou desistir. O homem não pode desistir dos seus propósitos. O homem não pode ser inconstante nos seus propósitos. Temos que ser firmes, determinados, obstinados com aquilo que nós queremos. Temos que ter um propósito no coração e lutar por ele com todas as nossas forças. E é interessante que Tiago também ele fala sobre o lavrador. Quando ele fala sobre a volta de Cristo, ele fala assim: o lavrador, ele vai lá, ele ara a terra, ele lança a semente na terra e ele espera a chuva, com fé que ela virá. E quando a chuva chega, ele espera as outras chuvas.
E ele não tira a sua mão dali, ele continua ali olhando, observando, cuidando, e de repente ele vê que a semente se abriu. Surgiu um broto, surgiu uma planta, daquela planta surgem as sementes, surgem o fruto do seu trabalho. Assim é a fé. A fé, ela tem que ser plantada no meu coração todo dia, eu tenho que regá-la todo dia, eu tenho que cuidar dela todo dia, porque a fé vacilante não recebe de Deus coisa alguma, mas a fé constante é sagrada o coração de Deus. E nós temos que ser constantes no nosso caminho, nós temos que saber o que queremos. Às vezes hoje você pede algo para Deus, e amanhã você já está pedindo outra coisa, e depois de amanhã você já está pedindo outra. E isso nos leva a entender que você não tem perseverança e constância naquilo que você quer. E o cristão, ele não deve ser assim. Ele tem que ter propósitos na sua vida. E propósitos, eles têm que ser bem firmados no Senhor. E o homem que é firme nos seus caminhos e constante naquilo que ele pega para fazer, Deus o abençoa. Eu vejo isso claramente na parábola dos talentos. Diz a palavra que o que recebeu 5 talentos, ele saiu rapidamente e negociou com eles e ganhou outros 5. O que recebeu 2, ele fez a mesma coisa, ele foi diligentemente ele saiu e trabalhou com aqueles 2 e ganhou outros 2. Mas o inconstante, o que tinha dúvidas no coração, ele enterrou o seu talento na terra. E no dia de prestar conta para o seu Senhor, ele já veio com uma desculpa pronta. Ele já veio cheio de desculpas sobre o que ele iria falar com o seu Senhor. E o Senhor o chamou de servo mau e negligente. E tirou o que ele tinha e deu para o que tinha 5. Sabe, meu irmão, nós não podemos viver de dúvidas. Nós não podemos ser inconstantes. O nosso coração não pode ser vacilante. O nosso coração tem que ser firme. A nossa fé tem que ser inabalável. E quando eu oro sem dúvida, quando eu clamo sem ter dúvidas no meu coração, eu recebo de Deus a resposta das minhas orações. Talvez hoje, ou até o dia de hoje, você foi inconstante, você duvidou. Só que as pessoas observam isso na gente. E as pessoas começam a olhar para a gente como alguém que não tem constância, como alguém que não tem firmeza. Como ela vai crer na fé que eu prego? Mas quando eu tenho um coração firmado em Deus, as pessoas também conseguem ver a minha fé e conseguem ver o quanto Deus reage quando nós oramos. E eu quero te dizer mais uma vez, o teu milagre está uma oração de distância de você. Eu te convido a orar, eu te convido a buscar a Deus, eu te convido a colocar um coração firme nos teus propósitos, eu te convido a ser firme e constante nos teus caminhos, e você verá como a sua vida vai mudar. Você vai ver que ler a palavra vai se tornar algo agradável para você. O Espírito Santo vai fazer parte da tua vida. Você será alguém movido e motivado por Deus a continuar, a perseverar, a ter um coração firmado em Deus. Já conheci muitos amigos que eram inconstantes em tudo, no namoro, no trabalho, no seu relacionamento com Deus. E eu falo para vocês, hoje eles estão com 50 anos e não chegaram a lugar nenhum. Eram os meus amigos de adolescência. Mas eu vejo aqueles que tinham um coração e um propósito em Deus. Eu vejo aonde eles conseguiram chegar. E muitos deles chegaram longe, porque tinham um coração firmado em Deus, porque tinham propósitos firmes em Deus. Então essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Seja constante nos seus caminhos. Seja perseverante. E ore com fé, sem dúvidas. E você verá a resposta de Deus chegar na tua vida, na tua casa. E esta palavra que eu tenho para você hoje, eu gostaria de orar por você neste momento. Pai amado, Pai querido, eu te peço a tua bênção, Pai, sobre cada ouvinte agora, Pai.
Senhor, coloca fé no coração dessa pessoa. Põe disposição e determinação no coração dela, Pai. Senhor, que nós possamos seguir os Teus caminhos sem vacilar, sem temer, sem olhar para trás, mas que tenhamos um coração firmado em Ti, um coração com um propósito firme no Senhor, Pai. Nos ajuda a ser firme nas nossas orações, nos ajuda a ser constante, Senhor, na nossa vida espiritual com o Senhor, na nossa vida na igreja. Nos ajuda a ser constante, Senhor, nos nossos caminhos. Nos ajuda a cumprir os propósitos que fizemos contigo, Pai. Nós te pedimos a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra no teu coração. E domingo, às 9 horas da manhã, nós temos culto ali na Igreja Batista. E às 18 horas nós temos um outro culto abençoado. Você é o nosso convidado para estar ali com a gente. Em nome de Jesus. Um abraço para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.